Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, do meu amigo Moacir Germani, e Michele Decorações, tapetes, cortinas e tapetes. E hoje está comigo uma grande personalidade do movimento espírita de Santa Maria, meu amigo particular, meu amigo do peito, eu posso dizer, nada mais, nada menos do que José Otávio Binato. Binato, muito obrigado, meu irmão, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo hoje aí. Certo. Binato, eu combinei com o Binato, ou melhor dizendo, nós combinamos, né, Binato, falar sobre a doutrina espírita. O que é essa tal de doutrina espírita? E para início da conversa, eu te pergunto, tu nasceu em berço espírita ou de repente tu te viu na doutrina espírita? Como é que aconteceu isso? Uma parte da minha família era espírita, mas não os meus pais e mães. Então, eu nasci num lar católico, eu fui crismado, batizado, né, aquelas situações da religião católica. Mas diante da adolescência, o rebelde aqui apareceu. Eu comecei a contestar, né, a religião, comecei a contestar as verdades e cheguei aos 15 anos, graças a um primo meu, que é espírita de carteirinha, como a gente Sim. diz, né? Eu estava tendo uma situação muito complexa de ódio em relação a minha mãe, aquela coisa de adolescente rebelde. E eu um dia cheguei e disse para ele que, né, eu tinha vontade de matar ela. Nossa, e ele chegou a tal ponto. Ele quase me bateu, né, vamos dizer assim. Não pode. Eu, como que não pode? Ela é horrível, ela não sei o quê. E aí ele me disse, não, tu pediu para vir com ela. Bom, aí mas aí sim, né? Só o que me faltava. Essa velha e tal, sei que, né? Então, esse espírito aqui, né, estava transbordando essas dificuldades, vamos dizer. E ele me explicou em questão de 20 minutos, na frente, numa calçada, que não, a reencarnação, a lei de causa e efeito. E aí eu disse, não, para aí, mas eu preciso saber disso. E aí ele disse, não, vamos então num grupo de estudo, ali no Amor e Caridade, o Eyloft, Oscar Eyloft, famoso, e vamos estudar, porque eu tenho um grupo de jovens. E aí eu entrei para um grupo de juventude espírita, no Amor e Caridade, e ficamos lá estudando 9 anos. E aí foi aonde eu mergulhei nessa maravilhosa e incrível doutrina que explica para mim, né, explicou o suficiente para mim me acalmar e não fazer tanta bobagem. Né? Muito bem. Então, a doutrina entrou aos 15 anos sob uma forma de conhecimento, que ela é extremamente boa disso, né? Para te conhecer a doutrina, tu pode ler, estudar sozinho, pode ir para um grupo de estudo. Então, abre um campo do conhecimento que a gente precisa para poder entender o que significa essa nossa vida. O que é que eu estou fazendo aqui?
quem sou eu, né? Para que serve? Sofrimento, por quê? Né? O sofrimento é uma das coisas que mais levam a gente à busca de uma religiosidade, de uma explicação. E eu respeito todas as religiões, mas foi na doutrina que eu, aos 15 anos, estou com 77, vocês então já façam o cálculo, o tempo que eu estou, né, na doutrina. Graças a esse primo que um dia, né, junto com a espiritualidade, me disse, olha, não é bem assim. Perfeito. E me entregou a doutrina espírita de uma forma belíssima, que eu agradeço a ele. Tu te deu conta tu adquiriu essa liberdade aos 15 e eu só aos 22 anos. Eu também eu era de outra corrente religiosa, de outra religião, e aos 22 anos foi quando eu li o Livro dos Espíritos. Sim. E aí os horizontes se abriram, né? Meu Deus do céu, tudo aquilo que eu tinha medo, aqueles medos, eu comecei a entender, caramba, ter medo de Deus, ter mente a Deus, não tem lógica. Não tem lógica. Agora, Binato, então quer dizer que tu é espírita kardecista? Dá para se dizer assim? Olha, eu acho que essa dupla, espiritismo kardecista, ela é algo que o Kardec não morreria de amor por essa colocação. Mas ela tem, vamos dizer assim, uma origem, não que a gente saiba daqui e dali, ela tem de uma necessidade do movimento espírita de se mostrar mais específico no que nós manipulamos, estudamos, vivenciamos, porque eu acho fundamental, né, a vivência do conhecimento espírita. Então, quando a gente diz espiritismo kardecista, é porque já existe, sempre existiu, eu me criei, né, com religiões, seitas, né, que usam essa palavra, né, espiritismo. A gente teve uma série de conversas com os líderes umbandistas há muitos anos atrás, aqui do movimento, e graças a Deus tivemos uma acolhida muito interessante, porque ele reuniu os presidentes, os diretores da Sociedade de Umbanda de Santa Maria, que nós, né, respeitamos e conhecemos muito. Uma parte da minha família tem experiências na Umbanda, então o que vale, na verdade, é que as pessoas, por não conhecerem o espiritismo, né, elas colocam dentro de um contexto não espírita. Então, Umbanda, espiritismo de Umbanda, o centro espírita de Umbanda. Templo Espírita de Oxóssi, por exemplo. Oxó. A palavra espírita está mal colocada e não é uma verdade. Então, eu acho que até essas pessoas, quando a gente conversou, que a gente fez reuniões, que a gente fez, mudaram, a maioria mudou o nome da sociedade. Por quê? Porque perceberam que, e vamos assim, sinceros, as pessoas não estavam de má vontade, de mau interesse. Era porque havia, inclusive, por parte de dirigentes da Umbanda de Santa Maria, e eu estou falando isso 40 anos atrás, né, 50 anos atrás, eles tinham reuniões de estudo do Livro dos Médiuns, né, liam e estudavam o Evangelho. E dentro do centro espírita, centro de Umbanda. Né? Por quê? Porque a Umbanda agora já tem algum corpo doutrinário escrito que permite até um certo estudo, mas não é a característica mais importante da Umbanda. Então, quando se coloca espiritismo,
você informa que existe uma doutrina de tríplice aspectos, né? Religioso, filosófico e científico, ou moral, né? Dependendo da situação, e que esse corpo de teoria, ele não tem uma mudança permanente, está sempre mudando. Existe uma base, os 5 livros, a literatura toda, né? Tu mesmo está escrevendo livros, né? E que a gente que cuida um pouco do movimento espírita, como presidente de união municipal, ou de regional, presidente de sociedade, a gente ter o cuidado para que os conhecimentos espíritas trazidos por Kardec, complementados, né, por outros irmãos, possam manter-se vivos. Não tão fácil, às vezes, de entender, porque, às vezes, uma pessoa está com problema de mediunidade e a pessoa, às vezes, o livro dos médiuns. Né? Não, para aí, o livro dos médiuns, lá no Pitã, que a gente trabalhou, é um grupo lá de segunda-feira que nós estudamos o livro dos médiuns 5 anos. Sim. Uhum. Né? Então, há uma necessidade da gente mergulhar nessa doutrina, nesse conhecimento. E a gente estuda e vai estudando e tudo de novo. Então, a doutrina tem a explicação não melhor que os outros, mas da maneira com que nós estudamos. Binato, eu, às vezes, à noite, eu coloco o notebook, assim, né, antes de dormir, aquele negócio, até para dar um sono vir, né? E fico assistindo comentários, palestras de outros representantes de outras correntes religiosas. E não é nenhuma nem 2 vezes que eu vi o representante de uma outra religião dizer que o espiritismo não é cristão. Tá, eu só fiz esse preâmbulo para te responder no início do segundo bloco, certo? Tá? Muito bom. Não sei se tu já chegou a assistir algumas palestras de representantes de outras correntes religiosas sobre esse assunto. O espiritismo não é cristão, porque não acredita que Jesus seja Deus, acredita na reencarnação, que não existe, o que existe é a ressurreição, enfim. Então, no início do segundo bloco, a gente bate um papo sobre isso. Muito bom, tá? Muito bom. Gente, com esse preâmbulo, essa conclusão do primeiro bloco, eu encerro o primeiro bloco do programa agradecendo mais uma vez ao Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso.
somos irmãs. E vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, hoje com o meu amigo José Otávio Vinato, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele e Decorações. Michele Decorações, não tem o E, é Michele Decorações. Tapetes, cortinas e persianas. E para quem... esse é do teu tempo, né? O seletor ali de TV hoje é no controle remoto. Para quem está ligando a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com o meu amigo José Otávio Vinato, do Movimento Espírita de Santa Maria. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento para ele. O Espiritismo é cristão? Olha, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos: qual seria o modelo e guia para a humanidade, né? E a resposta é uma das menores respostas do Livro dos Espíritos. É uma palavra só. É bem interessante isso, porque a resposta, quando perguntado, Kardec pergunta aos espíritos amigos, eles disseram Jesus, ponto. Então, para nós, essa síntese, né, é belíssima, porque não tem que discutir. Não vamos discutir se nós somos, é bom, não é bom. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a palavra de Jesus, é uma forma, né, de trazer o conhecimento do Evangelho, que Jesus é o nosso guia, é o nosso exemplo, é a nossa caminhada, né? Nós temos que caminhar com Jesus. E eu acho que isso faz parte das religiões, e nós também, nós não temos a menor dúvida. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu penso assim, olha, eu vou te dar um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tu lê, se tu não gostar, me devolve, né? Porque está ali mostrando toda a caminhada, tudo que é. Então, eu acho que a doutrina espírita é cristã por excelência, porque ela é transformadora, ela ajuda a nós fazermos a reforma íntima, que é a grande dificuldade desse momento planetário nosso evolutivo, é que nós temos que cada vez mais olhar esse momento como a responsabilidade de cada um, né? E vós sois deuses. Jesus deixou muito claro que nós temos um potencial divino para fazer a mudança íntima e ajudar os outros a fazer. Isso é Jesus. Então nós não temos a menor dúvida de que Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinato, tu falaste aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas julgam, acreditam que existe a Bíblia, o Evangelho, né, que chamam o Evangelho de Jesus, e o Espiritismo fez uma outra coisa contestando o Evangelho, que chamou de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem alguma diferença aí do Evangelho, Bíblia, para o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos colocar, porque o assunto é bastante interessante. O que Jesus deixou para nós está nos Evangelhos, né?
e que as igrejas vão se assenhorando desses conhecimentos, ampliando individualmente, às vezes por alguém, um religioso, mas está lá todo uma série de conceitos que, se a gente for examinar bem mesmo, são conhecimentos que ainda precisam ser estudados, dinamizados na sua maneira de trazer esse conhecimento para o dia a dia. Então nós temos certeza de que o Evangelho, ele é complementar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem explicar determinadas passagens obscuras, difíceis, né? Amai vosso inimigo. Ora, tu tem que ter muito conhecimento para dizer, né? Honrar pai e mãe, dali a pouco diz quem são os meus familiares. Então, isso tudo no Evangelho segundo o Espiritismo é explicado à luz do conhecimento espírita. Então, nós temos que deixar bem claro, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, senão tu não consegue entender a lógica, né, desse livro belíssimo, livro sensacional. Então, o Evangelho, a nossa parte, o Evangelho, é suficiente, mas aí vem o Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é as leis divinas. Então, quem quer conhecer mais um pouco, vai no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis divinas, onde mostra o que Jesus gostaria que nós fizéssemos do dia a dia nosso. E hoje nós podemos dizer que, a partir do nosso Chico Xavier, com Emmanuel, que é um espírito conhecido da seara espírita, tem os livros onde o Emmanuel pega uma frasezinha lá do Evangelho de Lucas, de João, e ele escreve um artigo, uma mensagem. São 5 livros com 180 mensagens cada um. Isso dá quase 1000 explicações do Evangelho que tem gente que diz que nós não estudamos. Binato, para quem nunca foi numa casa espírita, tem vontade de ir, mas tem, digamos assim, tem medo de ir, né? Por N motivos, né? O que a pessoa vai indo lá na casa espírita, o que ela vai encontrar lá? Ela vai ver espírito baixando? Não. A casa espírita, ela tem várias características, e uma delas é a recepção a quem chega pela primeira vez. Todas as casas têm o departamento de recepção, o atendimento fraterno, quando a pessoa chega com dificuldades, são pessoas que fazem cursos, que recebem. Qualquer religião, né? Não vamos aqui. Eu estou falando porque a gente vai chegar, alguém vai chegar ali e vai conhecer alguém, vai fazer uma palestra. Então, nesse primeiro momento, você vai entrar em contato mínimo com a doutrina, mas suficiente para você definir, olha, isso até é interessante, né? Porque aí você foi lá buscar um conhecimento, buscar um momento também de consolo. Você está num luto, você está numa situação, né, tentando suicídio, pensando em suicídio, e aí ele vai buscar. Se você souber entrar em contato com a realidade de uma casa espírita, você vai ser bem recebido e vai ser orientado, né? Algumas casas são melhores, vamos dizer assim, para determinadas dificuldades, outras nem tanto, mas existe N casas espíritas em Santa Maria que estão prontas para receber alguém
E aí vem uma coisa assim, não é só na sociedade espírita que se abre o caminho. Você vai numa feira do livro, tem uma livraria espírita ali. É uma livraria do Lar de Joaquina. E aí você tem a pessoa que está ali porque conhece assim. Então converse, pergunte. Às vezes um amigo, o vizinho, alguém, e pergunte, porque a resposta pode não vir naquele momento, mas vai haver toda uma necessidade de você caminhar até o conhecimento chegar de uma forma libertadora e que acontece com a maioria de nós. Então, vá em busca. Se você não gostou de uma casa espírita, vai noutra. Não há problema nenhum. É assim. Tem gente que chega numa igreja e diz, meu Deus, e me encontrei com Deus. E o outro diz, isso aqui é um horror. É assim que assim, o exatamente. conhecimento. Então, busque o conhecimento, force um pouquinho, compre um livro, olhe bem, eu estou falando de evangelho, e aqui eu estou na minha cabeça assim, e diz uma coisa muito clara para todos nós. O livro mais importante da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. É 1019 perguntas, dá um bom tempo para você olhar esse livro. A pergunta é assim, mas vou ter que ler um livro desse? Não. Você pega o índice e vai passando. Daqui a pouco diz, olha aqui que interessante isso aqui. Isso aqui me interessa. Vai lá, lê, leva 15 minutos lendo e dorme. E outro dia tu pega alguma coisa. Faz isso, vale a pena. Né? O Livro dos Espíritos é fundamental para que a gente tenha uma ideia do que é a doutrina espírita, que é maior. Binato, a produção me disse que terminou o nosso tempo. Eu esqueci de dizer no início que o Binato, tu é presidente lá da... Não, só trabalhador. Trabalhador da Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, de São Pedro do Sul, São Pedro né? do Sul. Que para quem não tem conhecimento aqui da região em que nós estamos vivendo, centro do Rio Grande do Sul, né? Sim. São Pedro é vizinho de Santa Maria, 40 quilômetros. 40 né? quilômetros. Muito bem. Binato, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Nós estamos em épocas de testemunho. Esse é o momento em que o cristão, qualquer ser humano, espírito do Senhor, está sendo chamado para um momento de reflexão, de pensar e mudar, fazer uma mudança íntima, interior. Vamos parar um pouco de querer mudar todo mundo, nossos familiares, vamos mudar nós. Seja um exemplo acima de tudo. E que se você está com tanta sede de saber, aí sim, o Livro dos Espíritos, uma sociedade espírita, pode ser que deixe você com mais conhecimento e, com certeza, muito mais tranquilo em relação à vida. Um abraço no coração de todo mundo. Gente, com essa mensagem do meu amigo, grande amigo de muitos anos, né, Binato? Eu estou... com licença. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Certo. Hoje eu cheguei aqui na TV, o Binato estava sentado lá numa poltroninha, sentado, me esperando lá, né? Achando que eu não vinha, de certo? Não. Binato, mais uma vez, muito obrigado. Tá. Sucesso para ti lá na tua casa espírita, lá, Viana de Carvalho, em São Pedro. Tu também dá palestra aqui no Lar de Joaquina, né? Aqui em Santa Maria. Sim. Palestra faço por tudo. Muito bem. Amanhã, essa semana, eu estou na mata, depois em qualquer lugar. Eu assisti, produção, só mais 30 segundos, assisti a tua entrevista lá no Pitã, a trajetória de uma alma. Muito bacana, muito bacana. Gente, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina,
Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações, tapetes, cortinas e persianas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.